Eu queria fazer um comentário sobre isso agora, bem legal. Vocês vão ficar bravos comigo, porque eu já estou falando nisso há umas 30, desde, meu Deus, desde sempre. O Marcelo vai fazer assim, ó. Mas eu vou falar. Mamon, na verdade, a gente acha que ele é uma divindade antiga, né? Como foi como era o Belial, como era o Baal, né? O Marduk. E esses nomes eles entram no imaginário popular como nomes de demônios ou generais do inferno, ou senhores demoníacos, ou, né, porque na demonologia, que é uma doutrina, uma ciência, uma teologia, enfim, um sistema de ideias muito antigo, os primeiros pensadores da demonologia, se eu não bem me recordo, eles eram maniqueístas, eram judeus, gregos, com alguma influência persa tardia, né? É aquela coisa, né, esotérica, iniciática, dualista, enfim, né? Céu, inferno, cima, baixo, luz, trevas, né? Bem, mal. E a demonologia, ela é um pouquinho antiga já, né? Mas ela tem raízes hebraicas. E diferentemente das divindades mesopotâmicas, Mamon não era um deus. Mamon não é nada mais do que o nome hebraico para riqueza, né? Então, Mamon é um termo do hebraico e surgiu dos hebreus. Ele não é uma entidade, é um atributo, né? Algo de mamon, ou isto é, mamonístico, né? O uso do termo no alemão, como a gente está vendo aqui pelo Federer, é o uso mais assim, filologicamente correto. Mamon ele é mais adjetivo do que substantivo. Tá? Então ele não é exatamente um demônio, nada do tipo. Ele se tornou pelo uso da palavra. Então, essa coisa de chamar Mamon como um nome de um demônio, um substantivo próprio, vem lá do John Milton, num grande poema, lindo poema, que eu tenho saudades, Paraíso Perdido. né, do Paraíso Perdido. Eu gostei mais do Paraíso Perdido, pessoalmente, né? Eu gostei mais, me senti mais à vontade no Paraíso Perdido, por conta do romantismo, do protestantismo, da subjetividade, da individualidade, da genialidade do Milton, do que lendo, por exemplo, a Divina Comédia, do Dante, né? É um outro espírito, né? O espírito da época do Dante é obscuro, né? É uma coisa assim pesada, né? E já o Milton já é muito mais pagão. Milton ele é muito mais livre, né? Ele usa muito mais elementos mitológicos, inclusive. E quando ele descreve o inferno nos primeiros livros, que ele fala da queda de Lúcifer, da batalha de Lúcifer, é de tirar o fôlego, as batalhas, né? Ele coloca Mamon como um grande senhor do inferno, um dos generais do... Que Lúcifer, antes da queda, ele é Lúcifer. Ele é um serafim, né? Que é uma das... Que existe também uma ciência, né? Que se chama angiologia. Assim como existe a demonologia, existe a angiologia. E na angiologia existem as hierarquias dos anjos. E a hierarquia, o topo da hierarquia é o serafim. E Lúcifer, ele era o maior dos serafins, né? Antes da queda, ele é Lúcifer, o vindo da luz, aquele que vem da luz. E quando ele cai, ele é lançado no inferno de chamas e fogo eterno, ele se torna Satã. Aí ele é chamado de Satã, Senhor Satã, né? Satana, né? Que nós chamamos Ou por Inferno Satanás. de Gelo, né? Oi? Ou Inferno de Gelo, né? No Divina Comédia é um deserto de gelo o inferno, né? Isso é o último no cócito, né? No último círculo. O nono Mas círculo. no último círculo, nono círculo, no cócito é gelo. Mas ele tem também os círculos de fogo, de enxofre, de lama, de vento, de ácido, de excremento, tem os poços de sangue, né? O Malebolge, né, cara? Aquilo lá nunca mais vai sair da minha cabeça, aquelas descrições, cara, aquela coisa absurdamente nojenta, né, cara? Mas, assim, aquilo era tido como ciência naquela época, não era poesia apenas, era teologia
E a teologia era igual a ciência positiva. Tipo, eles acreditavam que se você perfurasse a Terra, você ia chegar no primeiro círculo infernal. Né? Era uma coisa assim louca. A gente acha que não, era uma poesia, alegórico. Alegoria é a sua mãe. Aquilo ali era literal, cara. A Divina Comédia é literal. Não é imaginário, né? Já o Paraíso Perdido, não. Já tinha um elemento subjetivista, né? Uma licença poética do Milton ali para interpretar, né? Também a gente está falando de algo que foi escrito 500 anos depois, né? Não, 500 não, né? Do século XIV ao século XVII, né? 300 anos, né? 300 anos depois. Toda essa volta, né? Para dizer, então, que a gente conhece o Mamon como um demônio muito graças ao trabalho do Milton, ao Paraíso Perdido, tá? Ele nomeia os generais infernais, ele dá um lugar para cada um. O cara é genial, cara. Tem uma imaginação incrível. Mas o que eu queria dizer, além disso, lembra que eu falei para vocês de um joguinho bem legal? Bem legal, mas bem legal mesmo, assim, que se chama Chrono Trigger. Vocês já ouviram falar? Eu sou chato do Chrono Trigger. Acontece que no momento mais importante desse jogo aí, que eu já falei para vocês lá do Reino de Ziel, né, que é uma versão atualizada de Atlântida, do Platão, que ele descreve no livro Critias, depois ele continua a narrativa no Timeu. São obras já tardias do Platão, são obras de preocupação política, ele escreve inclusive depois da República, né? Porque Atlântida, na verdade, Atlântida, ela é uma das fontes de inspiração do Sócrates Platão para pensar na República ideal, né? E a tradição de Atlântida, ela vem do Egito, né? De papiros egípcios. Solon viaja no Egito, conversa com os anciãos egípcios, né? Os guardiões, os sábios, e eles fazem a narrativa da Atlântida para ele, e ele traz isso para Atenas. Né? Isso chega aos ouvidos de Sócrates, e chega aos ouvidos de Platão, e, enfim, se torna um assunto corrente. Né? O caso é que, lá no reino de Ziel, eles têm um reino de terceira posição política, né? E vocês vão ver como isso se repete nesse modelo aí civilizacional, econômico, administrativo, cultural em vários lugares ao longo da história, no terreno do esoterismo, no terreno da história, no terreno da ficção, em vários, né, na política clássica, na filosofia política clássica. Acontece que o reino de Ziel, ele tem dois momentos históricos. Acontece que nesse enredo, no Chrono Trigger, que é um enredo, essa parte do jogo, sobre o reino de Ziel, eu chamo a atenção para vocês, que ela foi elaborada por um especialista em literatura. Eu conheço razoavelmente bem a equipe que desenvolveu esse jogo, e ela contava com pelo menos 2 acadêmicos em literatura. E eles atuaram com especial atenção nessa parte do jogo, que fala do reino de Ziel, né? Com aquela vinculação à tradição atlante, né? Tradição de literatura atlante, que tem várias formas e expressões ao longo da história da literatura e da filosofia. E esse reino, então, ele tem 2 momentos. Só que no jogo você só pode conhecer um momento, que é o momento do declínio. Mas esse reino mágico, ele flutua acima das nuvens. Seriam ilhas flutuantes, né? Que é uma coisa assim, bem conhecida para quem lê ficção científica ou lê fantasias espirituais, espiritualistas. É bem comum, né? Tem muito jogo e filme de fantasia que explora essa ideia das ilhas flutuantes, né? Nós temos no Estúdio Ghibli uma animação maravilhosa, que é Castelo no Céu. Nós temos o livro do Jonathan Swift, né, que mostra as ilhas flutuantes de Lapúcia, e muitas outras referências. Nós temos em Avatar, ilhas flutuantes em Avatar. E a ideia de ilhas flutuantes vem lá de Tiahuanaco, né, porque os incas foram um dos primeiros, né, que se tem registro
a criar moradias em ilhas flutuantes, mas não, claro, ilhas flutuantes no céu, mas ilhas flutuantes sobre grandes lagos, mares internos, e um deles é o Lago Titicaca, né, que hoje é aberto à visitação para turistas. E o Lago Titicaca, ele é famoso hoje pelas suas ilhas flutuantes. Esses nexos são fascinantes, fascinantes. Então, acontece o quê? Que esse reino de Zion, significa zelo em português, e tem um porquê para isso, mas eu não vou explicar, a história é muito longa. Ele tem dois momentos. Um momento, então, de ascensão e glória, como todo o império, como toda a civilização, né? E um momento de declínio e queda. Nós conhecemos apenas o declínio e queda, mas, pelo diálogo que nós travamos com seus habitantes, com os livros que nós lemos, nós ficamos sabendo, por meio de relatos, o como era a época de glória. E na época de glória desse reino de Zion, desse reino mágico mesmo, porque a galera usa magia, a galera é poderosa mesmo, né? Eles trabalham com muita tecnologia avançada, eles discutem muita filosofia, existem muitas referências da filosofia oriental, como, por exemplo, o sábio Xuan Tse, muitas histórias assim de difícil interpretação do Xuan Tse, e ele é uma das referências. Existe muita filosofia pré-socrática, então, para quem gosta, por exemplo, de Empédocles e Anaxágoras, existem muitas referências a Anaxágoras e Empédocles em Zion, e não pode faltar Platão, é óbvio, né? Nós descobrimos que Zion conseguiu chegar onde chegou porque aprendeu a utilizar as forças da natureza. E a maior força da natureza é o Sol. Então, Zion é uma civilização solar. A base da energia, e quando eu falo energia, é energia mesmo, recurso natural, assim, tipo eletricidade, era o Sol. Então, Zion vivia em harmonia com a natureza, de uma forma tecnológica, científica, né? E de uma forma espiritual. A magia das pessoas, seus poderes mágicos, vinham da natureza. Nós vimos isso aonde? Nos persas, com os magos, né? Lá no começo do zoroastrismo. Quando a gente estudou um pouquinho o zoroastrismo, eu falei sobre os magos, né? Que os magos usavam a energia do sol, do fogo sagrado, da natureza. Por isso que Zion tem uma música nitidamente médio-oriental, né? A arquitetura de Zion é persa, né? Não é por acaso. Lucas, está acompanhando bem aí? E aí o que acontece? Acontece que em determinado momento, Zion para de usar as forças da natureza. Esquece, vira as costas para a natureza. Porque descobrem uma outra fonte de energia. E essa fonte de energia, ela está no centro da Terra. E essa fonte de energia, ela não é da natureza. Ela é extraterrestre. Melhor dizendo, é uma fonte de energia alienígena, que está abrigada no centro do mundo. O mundo é um ser vivo. O planeta é um organismo. Então, o povo de Zion, ele começa a ficar ambicioso. E eles descobrem que essa energia é uma fonte inesgotável de energia, tanto quanto o Sol, e os fará mais poderosos a ponto de eles se tornarem imortais. Então, eles veem o sonho da vida eterna através dessa energia alienígena. Como eles chegam até essa energia? Como é que eles descobrem essa energia alienígena que está abrigada no núcleo? É no centro mesmo, é literalmente falando, né? Geofisicamente, no núcleo da Terra, está abrigada no centro do mundo. Eles precisam de uma tecnologia especial para fazer a extração da energia desse ser extraterrestre, essa coisa aí que está abrigada no centro da Terra. Então, eles fecham os institutos de pesquisa sobre a natureza, eles param de estudar filosofia da natureza,
eles viram as costas para o Sol, não usam mais o Sol, ignoram o Sol e se voltam para essa energia na Terra. Lembra do Évola, dos povos, né? Do Sol, do céu, celestiais, dos povos quitônicos da Terra, da noite? Então, vocês estão percebendo, não é por acaso. Como é que eles chegam e usam, como é que eles usam essa energia? Então, eles criam uma tecnologia específica. Essa tecnologia é uma máquina extratora. Uma máquina pavorosa, ela parece um demônio, assim, enorme, a máquina. O nome da máquina é Mamon. Então, é através da máquina Mamon, eles extraem a força da vida eterna de um ser alienígena dentro da Terra. E o que acontece? Esse ser desperta, não gosta muito do que está acontecendo, e ele lança raios de fogo no céu, queima o céu inteiro, tipo Matrix, fogo no céu, e destrói Ziel, que cai aos pedaços do céu, quase exterminando a população e jogando toda a civilização no esquecimento total. E aí acaba a magia, acaba a filosofia, acaba a ciência, acaba todas as conquistas da civilização e o homem começa de novo do zero. Como Atlântida e outros mitos de grandes civilizações que decaem por ambição, ganância, desejo por mais. Esse é o espírito mamonístico. Isso tudo está descrito com uma forma muito mais inteligente, com muito mais referências, né, com muito mais riqueza, lá no meu livro da Civilização Eterna.